Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero falar aqui um pouco sobre a mente. Aliás, a mente, para quem não sabe, é algo perigoso. Se tem algo perigoso na vida de qualquer ser humano, inclusive na vida do cristão, é a mente. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nos mínimos detalhes desta mensagem. Se você prestar bem atenção, essa mensagem vai fazer toda a diferença na sua vida. E aqui dentro da mensagem você vai perceber porque algumas pessoas mentalmente falando, elas são fracas. Mas se você observar essa mensagem mentalmente falando, você a partir de hoje vai se tornar mais forte do que nunca. Até porque todo cristão deveria tornar-se conhecedor disso e viver essa mente forte, chamada mente de Cristo, ou a mente do Espírito Santo. Quando um cristão, irmãos, ele aprende a viver a mente de Cristo verdadeiramente, nunca mais o adversário consegue pegar aquilo alguém. Isso quando você vive a mente de Cristo verdadeiramente. Porque quando você vive a mente de Cristo, você vai perceber o tempo todo quando o tentador está em sua volta e tentando lançar algo na sua vida. Você vai se dar conta na mesma hora. Por isso que eu disse que quando você vive a mente de Cristo, o tentador não consegue mais te pegar. Porque você vai perceber quando algo vem de Deus e quando vem do adversário. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, tomai também o capacete da salvação. Para que se usa um capacete? Parece algo simbolicamente falando tão simples assim. Aparentemente falando, parece não ter nenhuma finalidade esse versículo. Mas o capacete, como eu mencionava, utilizam-se dele para proteger a mente, proteger o pensamento. A mesma coisa é a vida espiritual. Se eu pensar com a minha mente humana essa que está vinculada a essa natureza humana, o que vai ser soprado na minha mente humana vai ser sempre as coisas vinculadas, por exemplo, ao meu passado, vinculado ao lado negativo da vida. Aliás, as coisas que passam na mente humana, elas estão sempre vinculadas a este mundo, sempre vinculada à nossa natureza humana, sempre vinculada ao nosso passado. E aqui é onde mora o perigo, porque todas as coisas, se tratando da natureza humana, que sobe de igual modo a nossa mentalidade humana, vou olhar para você nos seus olhos e vou dizer, 99,9% do que passa na nossa natureza humana não é Deus falando conosco. Estou falando da natureza humana. Porque a natureza humana ela vai sempre nos colocar contra a mente de Cristo. A nossa natureza humana ela vai sempre nos colocar contra a verdade da palavra de Cristo. A nossa natureza humana ela vai sempre nos colocar contra o amor de Jesus, porque a natureza humana ela está presa a esta existência. A natureza humana ela está presa a esta vida. A mentalidade humana ela está presa ou vinculada a esse mundo, a essa matéria, a esse mundo pecaminoso. Então, o que fazer, pastor? Devo abrir mão da minha natureza humana, ignorá-lo totalmente, a minha mentalidade humana, e viver o tempo todo a mente de Cristo em mim. E o que é, pastor, a mente de Cristo? Que agora sim é estar revestido com o capacete da salvação. É todas as vezes, preste bem atenção no que eu vou lhe falar aqui. Isso aqui é importante. Todas as vezes que subir algo à sua mentalidade humana, você deve compará-lo, o que está passando pela sua mente. Agora mesmo, por exemplo, o que está passando agora na sua mente, vê se vai se encaixar na Bíblia, na palavra de Deus. Vê se está de acordo com o que a palavra está escrita.
E você vai perceber que o que está passando agora na mente da maioria que está me ouvindo, estou falando da mente humana e da mente de Cristo. O que está passando na sua mente humana agora, se você comparar, não está de acordo com a palavra. Por quê? Porque a mente humana, então eu devo ignorá-lo, a minha mente humana, e viver a mente de Cristo. Eu devo repreender o pensamento humano, deixar de lado, ignorar e viver a mente de Cristo totalmente. Porque se eu não aprendo a fazer isso, se alguém não entende isso, vai passar a vida inteira, muitas vezes, até na presença de Deus e a mente exposta. E é onde mora o perigo, que a mente exposta, o adversário vai soprar o tempo todo. E quando o adversário sopra na mente humana, ele vai te recordar ou te lembrar o passado. As coisas que no passado, por exemplo, alguém fez. As coisas que de errado alguém fez ao longo da vida, vai passar na mente humana que você não pode se livrar daquilo, você vai ser condenado por aquilo. Vai passar na mente humana que você não é digno de estar na presença de Deus. Vai passar na mente humana que alguém está se escondendo atrás da Bíblia. Vai passar na mente humana que você é fraco. Vai passar na mente humana que você não consegue, que você não é capaz, que você não pode. Na mente humana, normalmente, vai passar somente o lado negativo da vida, porque o lado fraco da existência humana são os pensamentos humanos que na mentalidade humana passam. Então, deve ignorar a mentalidade humana. Se você for em Romanos 12:2, a Bíblia vai dizer, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este século, mas devemos ter a mente renovada e transformada em Cristo, para sabermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que vivamos, eu e você que me ouve, segundo o pensamento bíblico, segundo o pensamento de Deus. Todas as vezes que subir algo à sua mente humana, você deve compará-lo, se aquele pensamento que está passando na sua mente está de acordo com a palavra. Porque o nosso pensamento humano é de pecar o tempo todo. O pensamento humano, a mentalidade humana é de cometer pecado, porque a mentalidade humana é a matéria humana, a natureza humana está vinculada a essa vida, uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. A mentalidade humana vai subir a ela sempre o desejo do pecado, porque a mentalidade humana é isso. Mas a mentalidade de Cristo é orar, se santificar. Ou seja, o pensamento humano é fraco, eu devo ignorar o tempo todo. Na mentalidade humana, vai subir a minha mente humana em odiar a mente humana, que é a mente do pecado, pecador, vinculada a essa matéria. Então eu devo ignorar a mente humana e viver a mente de Cristo, que a mente humana vai pedir para odiar, a mente de Cristo pede para amar. A mentalidade humana vai pedir para eu causar discórdia, divisão, que fulano não é digno disso ou daquilo. A mentalidade de Cristo, ela vai exigir de mim para que eu venha unir as pessoas, para que eu possa viver bem com meus irmãos. A mentalidade humana, ela vai sempre discordar da palavra, mas a mentalidade de Cristo vai me levar a concordar com a palavra. A mentalidade humana, ela vai tentar me convencer de que mesmo sendo cristão, é normal eu continuar vivendo como eu vivia antes. A mentalidade de Cristo, ela não aceita as coisas do passado. A mentalidade humana, ela vai tentar me convencer de que eu posso continuar praticando as mesmas coisas que antes eu fazia. A mentalidade de Cristo, ela já não aceita as coisas que no passado ficaram. É sempre o oposto, sempre o contrário uma da outra. Por quê? Porque a mentalidade humana está presa a essa vida, mas a mentalidade de Cristo está presa ao reino. Ela não está vinculada a esse mundo, mas está presa à eternidade. Por isso eu disse que o que passa na mentalidade humana, 99,9% nós devemos ignorar. Porque o que passa na mentalidade humana vai sempre nos colocar contra a palavra. A mentalidade humana, ela vai sempre nos colocar contra a verdade. A mentalidade humana, ela vai sempre nos colocar contra Jesus. A mentalidade humana, ela nunca vai aceitar a palavra de Deus. Por isso eu repito o que eu falei. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, o que está passando na sua mente, agora, nesse exato momento, não tem nada a ver com a mente de Jesus. Ignora totalmente. Porque a mentalidade humana, como eu falei, é uma mente fraca, ela está presa a essa vida. Então, como ser forte mentalmente, pastor? Simples, você deve ignorar a sua mente humana e viver de acordo com a palavra.
compará-lo. Se o que está passando na sua mente humana, se está de acordo com a palavra ou não. Quando alguém aprender a viver segundo a Bíblia, porque a Bíblia é a mente de Cristo. A Bíblia é o pensamento de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo vive segundo a palavra, ignora todo o pensamento humano, o pensamento de discórdia, o pensamento do passado, o pensamento que muitas vezes nos aborrece, o pensamento que nos condena, o pensamento que traz à nossa memória as coisas que de errado no passado fizemos, que nos julga, que nos condena, que nos coloca contra a palavra de Deus, que nos coloca contra a verdade, que nos coloca contra Jesus. Devemos ignorar totalmente e viver a mente de Cristo. Quando alguém aprende a viver segundo a mente de Cristo, segundo a mensagem de Cristo, segundo a palavra de Cristo, você torna-se revestido com o capacete da salvação. E ao estar revestido com o capacete da salvação, mentalmente falando, você se torna forte. E ao tornar-se forte mentalmente falando, não haverá mais espaço, mentalmente falando, para que o adversário sopre o lado negativo da vida, o lado fracassado da vida, as coisas que no passado ficaram, as coisas que para trás ficaram. Quando você torna-se forte mentalmente falando, revestido com o capacete da salvação, tudo que o adversário soprá-lo, você vai percebê-lo se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus é o adversário para te condenar. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus é o adversário para te fazer desistir. O que não está de acordo com a palavra de Deus é o adversário para te enfraquecer na fé. O que não está de acordo com a palavra de Deus é o adversário para te colocar contra Jesus Cristo. O que não está de acordo com a palavra de Deus é o adversário para tentar confundir a sua mente, para tentar te enganar, para tentar te parar de alguma forma. Isso é a mentalidade humana. Você deve ignorar, fazer de conta que não existe. Ignora, deixa no passado, esquece tudo. Viva a mente de Cristo. Seja forte mentalmente falando. Porque quando você aprender a ser forte mentalmente falando, ser revestido com o capacete da salvação, nunca mais o adversário vai soprar na sua mente. No nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, que ouvir essa mensagem, você possa se perguntar agora mesmo, nesse exato momento, se o que está passando na sua mente, se está de acordo com a palavra ou não. Porque a mente humana vai estar sempre o contrário da palavra de Deus. A palavra é o pensamento de Cristo. A palavra é a mente de Cristo. A palavra é a mente renovada. A palavra é a mente de Cristo transformada. A palavra é o pensamento de Jesus em nós. Então, eu tenho que pensar de acordo com a palavra. É como se a palavra tivesse encarnada em mim. E agora, tudo que passar aqui, eu tenho que ver se está de acordo com a palavra ou não. Se não tiver, é o adversário para me confundir, é o adversário para me condenar, é o adversário para me colocar contra o meu Deus. É hora de eu ignorar o pensamento negativo, o pensamento fraco e viver a mente forte. A mente de Cristo, ou precisamente o pensamento de Cristo, a mente do Espírito Santo. Eu finalizo essa mensagem deixando essa indagação no seu coração. Qual mente dessas duas você está vivendo? A mente fraca ou a mente forte? A mente fraca vai te convencer que você não pode. A mente de Cristo você pode tudo. A mente fraca vai dizer que você não consegue. A mente forte, a mente de Cristo você consegue. A mente fraca vai dizer que você não pode ser salvo. A mente de Cristo, quando você vive, você é salvo em Cristo. A mente fraca vai dizer que você é um fracassado. A mente de Cristo você é mais forte do que você imagina. A mente fraca vai tentar te convencer que você não é capaz. A mente de Cristo você é capaz sim. A mente fraca vai dizer que não adianta você estar na igreja, vai tentar te convencer o contrário. A mente de Cristo ela vai te convencer de que quanto mais você for na igreja, melhor é para você mesmo. Vai ser sempre o oposto. Você tem que o tempo todo comparar. O que está passando na sua mente se encaixa no pensamento de Cristo ou não. Se não se encaixar na Bíblia, se não estiver de acordo com a Bíblia, é o adversário para tentar te acusar, te condenar, te confundir ou te colocar contra o próprio Jesus. Tá certo? Que você possa daqui para frente ser forte, mais forte do que nunca, mentalmente falando. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.